Ah, que saudade! Tudo bem? Saudade. Bom dia, como é que você está? Eu estou vendo que você está indignado, mas você fez uma bela. As melhores cenas aí, você fez um belo apanhado do que essa fraude, que é essa CPI do MST, que não devia nem existir. Se não me engano, é a quinta CPI do MST, nunca se conseguiu levantar nada e volta a farsa nesse momento que tem o único motivo de fustigar o governo, fustigar os movimentos sociais. É impressionante. E é impressionante o Caiado está aí também, tem mais um adendo. O Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o líder comunista brasileiro na primeira metade do século XX, num dos livros biográficos que foi feito a ele, se não me engano, do Denis de Moraes, publicado já nos anos 80, ele fala que quando a Coluna Prestes, aquela marcha impressionante de brasileiros que fizeram pelo interior do Brasil, saindo do Rio Grande do Sul, indo por São Paulo, sobe até Goiás e depois vai até Bolívia. Ele diz que em Goiás ele encontrou lá fazendeiros muito agressivos e cita, entre outros, a família Caiado. Então, o Caiado não é ele sozinho, não é só essa rede em volta dele, mas é uma dinastia que domina as terras de Goiás há pelo menos 100 anos. Então, de fato, o que a Sâmia, a Sâmia, a Thalíria, a Gleice, a Fernanda estão enfrentando aí é o Brasil do atraso, é o Brasil que vem do tempo do Império, da escravidão, e não é à toa que eles se pegam com unhas e dentes para defender esse legado deles. Não? Isso aí. Elas não têm. Ah, bom, a Thalíria, vamos lembrar, viveu durante anos sob proteção policial por conta das ameaças que ela sofreu. Ela não podia pisar em Niterói, porque ela estava ameaçada de morte, houve ameaças concretas de morte contra ela. Esta turma do agrofascismo, elas têm que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque esse enfrentamento delas, eles não. Eles não. Ó, gente, essa turma é covarde. Eles não vão para cima. Não é o Caiado que vai para cima, não. Ele contrata quem vai para cima, entendeu? Então, é preciso um cerco de proteção dos democratas a essas mulheres corajosas. Agora, Senhor... Fala. Não, é o seguinte, essa CPI, do jeito que está, muito possivelmente vai cair no ridículo. Ela não pode. Eles vão usar como propaganda o que fizeram, o que não fizeram, mas uma CPI que tem o Ricardo Salles na direção, ele é o relator da CPI, não é? Não é sério. O que eles fizeram no Pontal do Paranapanema, acho que no início dessa semana, foram lá fazer vistoria, invadir casa das pessoas, sem ordem judicial, sem nada. É uma coisa impressionante. E a Sâmia já era uma grande vereadora aqui em São Paulo, está se mostrando uma guerreira no plenário que olha de tirar o chapéu. Oxalá a esquerda tivesse mais Sâmias no Congresso. Não é? É isso aí. Bom, Maringoni, ontem nós ficamos trocando mensagem de manhã até a madrugada, realmente, que dia, né? Que dia muito tenso, muito tenso. Antes de dar qualquer palpite, opinião, quero te ouvir. Qual a avaliação que você faz do que aconteceu ontem, que terminou hoje, na verdade, né, com a aprovação dessa MP da estruturação do Ministério de Lula, com a aprovação também de uma emenda do PL que ressuscitou a FUNASA, né? Além das perdas do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, houve ainda a volta da FUNASA, um grande cabidão de emprego do Central. Qual a tua avaliação de tudo que aconteceu ontem? Olha, Mauro, você estava em loco, você acha que tem mais condições. Eu falei, eu vou te entrevistar. Mas o que me parece é o seguinte, o Lira e o seu entorno, a parte do Centrão que está com ele, montou uma grande operação de chantagem e de achaque contra o governo para aprovação dessa matéria. O governo ficou praticamente inerte, teve que ir cedendo. O Lula entrou em campo ontem, teve uma liberação, um monstro de verbas, e isso é um recuo muito sério do governo, que já vem de recuos nas semanas anteriores em outras questões. O governo não teve nenhuma vitória no Congresso até agora, e não se pode dizer que a aprovação do arcabouço fiscal tenha sido uma vitória do governo. Primeiro, era uma proposta já muito rebaixada, ou seja, era uma proposta liberal,
uma proposta que cede uma série de questões básicas de política econômica. Ela foi endurecida pelo relator, e é o Isnaldo Bulhões, né? Ela foi endurecida e impôs ao governo uma derrota. Na outra questão foi lá no marco do saneamento. E agora... não, desculpa, no arcabouço Cajado, né? O Cajado, desculpa, Isnaldo Bulhões não, é do Cajado, exatamente. Carlos Cajado, O Isnaldo é o DSMP, é de ontem. Então você tem uma situação de emparedar o governo no Congresso. Agora, da parte do governo, me parece também, eu acho que é muito difícil agir nessa situação que o Lira soltou os tratores para cima do governo. É muito difícil agir nessa situação, mas me parece que a atuação da articulação política do governo deixa muito a desejar nessa situação. E um governo que não consegue ter um número suficiente de votos, não é para aprovar uma emenda. O governo hoje tem no Congresso, garantidos, não tem 140 votos, teve 138 lá no saneamento, varia de 120 a 130. O governo não tem votos para impedir um processo de impeachment. Nessa situação é que o governo fica emparedado. E eu acho que há uma situação meio de barata voa na articulação do governo, porque, em especial, o Ministério da Articulação Política me parece que não vai continuar como está, né? É uma exigência do Lira, mas também tem uma questão de eficiência do lado oficial, do lado do Planalto. Agora, o Lira age, de fato, colocando a faca no pescoço do governo. Ele não tem mediações. E eu acho que o governo entrou, já em 1º de janeiro, já antes, despreparado para essa situação. De um ponto de vista mais geral, falando não só do Lira, mas o Lira articula um setor da sociedade que vai da Faria Lima até os setores aí do agronegócio. Me parece que o governo não entrou com uma certa ilusão de que tanto o agronegócio, a Faria Lima e os militares queriam algum tipo de entendimento. O 8 de janeiro mostrou que os militares não querem entendimento algum, uma parte do médio do empresariado rural que financiou não quer entendimento algum, o Lira não quer entendimento algum. Não é algo que vá se resolver no jogo parlamentar. O jogo parlamentar vai ser recuo em cima de recuo. O Lira já nomeia o governo, o ministro da Articulação Política. Então, é preciso examinar por que o governo chegou a essa situação de tamanha defensiva e quais as condições dele virar o jogo, dele dar um giro grande para recobrar a capacidade de pautar a agenda na Câmara. Ou seja, pautar a agenda quer dizer o seguinte: ele tem iniciativa no jogo político de colocar em pauta questões que interessam ao programa do PT, Justiça Social, enfim, um programa mais em favor dos despossuídos, e não ficar de recuo em recuo pelos próximos 3 anos e meio. É isso aí. Acho que, Maringoni, vale a pena olhar. Você fez um movimento interessante, que é sempre difícil olhar com a câmera muito próxima. É importante tomar um pouco de distância para poder entender o processo, né? E acho que você traz as origens dos problemas que o governo enfrenta, talvez estejam antes da posse. Eu não vou falar nem da montagem da chapa do Lula, não, vou falar de antes da posse. Acho que teve 3 questões que talvez expliquem parte dessas dificuldades, né? A primeira é a opção, e olha, vou render homenagem ao Renan Calheiros, ele avisou, a opção por fazer a PEC da transição em vez de, como sugeriu o Renan Calheiros, uma MP. Porque ao optar por uma PEC, o governo precisou de um número de base parlamentar que acabou objetivamente entregando a articulação do governo, ainda antes da posse, no colo do Lira. Ficou na mão. Aprovar a MP seria uma maioria simples, bem mais fácil de construir. O Renan advertiu, né, porque o Renan é um dos parlamentares mais experientes. Não é necessário, para mudar o orçamento, PEC. Uma medida provisória resolve. Então, acho que foi o primeiro erro, porque ele, ao entrar com a PEC, o governo demandou uma maioria de 3/5, e aí não tinha como ter maioria de 3/5 sem se entregar para o Lira. A segunda opção, Maringoni, me parece ter sido a opção de Lula ficar fora do jogo. O Lula ficou até ontem
totalmente. Ele deixou assim, ele terceirizou, falou: ó, eu vou cuidar de relações internacionais, eu vou cuidar, né, de correr o país, vocês aqui cuidem da articulação política do governo. E deu no que deu. Né? Ontem, inclusive, foi necessário o Lula entrar no jogo, na negociação direta, né, chamou Elmar Nascimento, conversou com o Lira, conversou com outros parlamentares, para poder salvar a MP. E uma terceira questão é o tipo de negociação que foi feito no Congresso pela dupla Padilha e Rui. O Rui Costa vetou Elmar Nascimento, eu tenho falado aqui, como ministro das Comunicações, por conta de uma disputa regional, ou seja, ele colocou a disputa regional acima do interesse do país, e aí nós recebemos o Juscelino, que é um banana, não tem peso absolutamente nenhum, e o governo Lula perdeu de ter no ministério o cara que realmente importava do União Brasil, que é o Elmar Nascimento, que é, depois do Lira, o cara mais poderoso no Congresso. Perdeu qualidade de interlocução política ali. Então, acho que tem, assim, tem uma série de fatos que foram compondo essa crise, que é uma crise permanente do governo Lula, né? Não, exato. Você, quando vai lá atrás da PEC da transição, você mostra o seguinte, que você dá um quadro mais geral, o governo sabia, desde o primeiro turno das eleições, qual era o Congresso que ia enfrentar. Tudo bem, o primeiro turno das eleições, entre o primeiro e o segundo, ninguém iria ver como montar governo. Você tinha que ganhar o segundo turno em 30 de outubro. Mas, a partir do início de novembro, já tinha uma condição de mapear o Congresso e de estabelecer quais seriam os parâmetros de negociação. Além da PEC de transição ter sido um erro, foi um erro a negociação, aí no terreno econômico, que também colocou o governo na defensiva, não havia necessidade alguma de colocar uma medida fiscal, ou seja, uma medida restritiva no orçamento, como o governo fez questão de colocar como negociação para retirar o teto de gastos de cena, para desconstitucionalizar essa trava nos investimentos e gastos. Tudo bem, o governo apresenta uma proposta de até 31 de agosto colocar em pauta uma medida fiscal. Não estava dito qual seria o grau de aperto que essa medida teria que ter, qual o grau restritivo. E o governo entra em campo logo em 1º de janeiro, você tem o 8 de janeiro, esse período inicial é um período muito confuso, mas o governo não tem um projeto de desenvolvimento para galvanizar a sociedade. Tudo bem, ele recupera uma série de programas antigos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e outros, tal. Tem uma série de tentativas, de iniciativas muito louváveis na área social, mas o seu principal projeto de governo para apresentar ao país não é um projeto de desenvolvimento, de crescimento, como é que nós vamos gerar emprego. Não, é um projeto de dizer para a Faria Lima, para os mercados, assim, olha, nós não vamos gastar muito, tá? Quando você faz uma regra fiscal, você já coloca todo o seu governo, mas todo, na defensiva. E toda a ação do governo foi assim. Quando eu acho que o governo tropeçou sério, e ali foi a virada se deu na segunda reunião do Copom desse ano, que foi em 22 de março. O que acontece entre janeiro, logo depois do 8 de janeiro, e 22 de março? O Lula faz uma campanha brilhante contra a alta dos juros. Ele mostra que a alta da taxa determinada pelo Banco Central impede a sociedade brasileira de crescer, de se desenvolver, torna o crédito muito caro, restringe o dinheiro e tal. E ele faz uma frente política que pega não só a esquerda, setores democráticos, Bresser Pereira, setores do empresariado e internacionalmente, o prêmio Nobel Joseph Stiglitz, uma série de outras autoridades internacionais na área monetária, na área econômica. Enquanto isso, o que o Haddad faz? Vai negociar com o Roberto Campos Neto a taxa de juros, tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional em que estão envolvidos três instituições, o Banco Central, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. O governo tem maioria. O Haddad não coloca em pauta e ainda se vangloria. Não vou colocar isso em pauta. Ele dá uma de bom moço perante o Roberto Campos Neto, que é quem determina a taxa de juros. Esse jogo duplo, o guarda bonzinho, o guarda malvado, foi percebido pelo mercado e foi percebido pela direita que o governo não morde, que o governo não vai para o enfrentamento em lugar nenhum.
E isso se dá quando, em 22 de março, o Roberto Campos, contra tudo isso, mantém a taxa de juros em 13,75%. Eu não estou desviando o assunto da articulação no Congresso disso. Eu estou mostrando o seguinte: a defensiva é um movimento geral do governo que tem como base a economia e que chega no Congresso. Todo enfrentamento do governo recua. Por quê? Essa é a questão. É possível governar assim daqui por diante? É possível se o Lula entrar no jogo, mas mesmo ele entrando no jogo, ele entra para fazer pagamentos para o Centrão, para aprovar uma medida que já é desfigurada pelo Isnaldo Bulhões, que já é desfigurada pelo Centrão. Então, eu digo, nós estamos num movimento perigoso do governo. Possibilidade deles terem aí na manga, né, e sempre como uma ameaça, a possibilidade de empichar o Lula, não está colocado na pauta, mas eles têm votos para isso. E até o seguinte, o Lira peitar e falar o seguinte: olha, se o governo não se entender com o Congresso, vai ficar difícil a situação para o Planalto aqui. É uma situação realmente muito, muito complexa. Ontem, à noite, depois que acabou, vamos assistir juntos aqui de novo? Acho que vale a pena você analisar essa entrevista do Lira, e depois eu dou mais uma informação adicional sobre essa postura do Lira. Olha como é. Isso já era 3 da manhã, você vê, o cara está acabado ali, com o aspecto cansado, e ainda tinha nas costas a notícia de que o Toffoli tinha mandado liberar a ação lá no STF. O cara tem sangue frio, vamos reconhecer, o cara tem sangue frio. O que o Lira falou? Pois é. Nós passamos o dia todo conversando a respeito, e a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia, o dia de o Senado apreciar a matéria e o governo ter a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros, numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, na sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando contra a medida provisória. Então, veja o que ele diz, né? Daqui para frente o governo vai ter que andar com as suas próprias pernas, ou seja, acabou a nossa generosidade. Além disso, ele mandou, depois da votação, um recado para o Planalto, através do Zé Guimarães. Daqui a pouco a gente fala sobre o Zé Guimarães, tá, Maringoni? Dizendo o seguinte: vai continuar a pressão para a liberação de emendas, mas, sobretudo, agora para nomeação de cargos, exigência de reforma ministerial, ou seja, a pressão vai continuar. Agora, me chama muito, essa entrevista é muito exemplar, porque o sujeito está lá tripudiando em cima do governo, né? Fiquei chocado com essa entrevista. Mauro, olha, essa eu não tinha visto, estou vendo agora. Embora esteja cansado, ele está falando devagar, está falando calmo, é uma entrevista violentíssima, é muito agressiva. Porque a primeira coisa que ele fala é assim: nós demos uma nova oportunidade ao governo. Ou seja, botamos a faca no pescoço, poderíamos ter avançado com a faca, mas tá bom, vamos dar uma chance para você se você se comportar. A segunda é ele dizer: o governo precisa voltar a trabalhar. O que ele está dizendo? O governo está inerte, o governo é um folgado, o governo é uma preguiça, o governo é um vagabundo.
Ele fez isso. O presidente Lula precisa atender os nossos pedidos. Parece sequestrador falando com a família, fazendo exigência com a família. O que o Lira está fazendo é isso. Nós demos a votação. Ou seja, ele controla, é o feudo dele, é o senhor feudal impondo para o servo o que vai fazer. E ele se coloca quase como o dono do Brasil. Eu escrevia de madrugada também, eu falei, eu fico com muito receio de quando alguém falar faz o L, esse L querer dizer Lira. Porque ele está tomando conta e impondo um parlamentarismo. Não é um parlamentarismo de negociações, é um parlamentarismo de trator. Faz o que eu faço, faz o que eu mando, que é melhor para você. Nós chegamos a uma situação, num governo eleito com 60 milhões de votos, que está diante de um sujeito que individualmente não consegue se eleger governador de Alagoas. Então, é escabroso. Quando você pensa quem é o Lira, ele não consegue se eleger governador de Alagoas. No entanto, ele controla uma base no Congresso, ele controla o orçamento secreto, que foi uma possibilidade aberta pelo teto de gastos, né? Controla uma base imensa e interfere no outro poder de uma maneira que nenhum poder interfere tanto sobre outro quanto a Câmara sobre o Planalto. Agora, isso é preciso o governo estudar direito, porque os militares fazem isso também. E como é que o governo vai? Nós estamos aqui há 5 meses, acabamos ontem, o 5º mês do governo. A gente tem pela frente 3 anos e meio. Se for nessa situação, Lula não governa. Eu não acho que o Lula vai ter condições de fazer o que o Gustavo Petro fez na Colômbia. Eu gostaria, que é o seguinte, os países são diferentes, eu não estou dizendo que é tudo igual, cada um tem o homem em suas circunstâncias. Agora, o Petro, diante de uma base governamental no Congresso, que participava do governo, que tinha ministérios, e votava contra o governo, há um mês o Petro chutou o balde, tirou todo mundo do ministério, tinha 70% de apoio no Congresso, tem 20% hoje, e passou a correr a Colômbia e denunciar esse quadro. O Brasil não é igual, Lula não é Petro, as situações são distintas. Mas eu estou dizendo, o Petro resolveu virar o jogo indo para a ofensiva. Colocou o seu mandato em risco, o mandato dele está em risco ainda. Agora, não ficou inerte. Recuo só traz mais recuo. As pessoas falam, não, mas ele deu ao Congresso o que o Congresso queria. Deu cargos, deu verbas e deu o arcabouço fiscal. Por que o Congresso não se contenta? Porque quando você dá carne a tubarão, o tubarão não se contenta e não entende você, o tubarão quer mais, que aí tem mais. E é o que o Lira está fazendo. É uma característica da relação com o chantagista é que nunca está suficiente, né? É para o resto da vida. Você cedeu ao chantagista, vai ceder o resto da vida, o apetite dele nunca será satisfeito. E me parece, né, Maringoni, há uma inteligência maligna, mas inteligência do Lira, que assim, hoje está patente, né? É isso, a base do governo, assim, a base núcleo duro do governo é 130, 140 parlamentares. Não tem nem os 171 para evitar o impeachment. Mas a inteligência do Lira é a inteligência do chantagista. Eu não vou matar o chantageado porque eu paro de receber. E se ele vai para cima com o impeachment, aí sim ele pode detonar um movimento popular de defesa do governo, e aí a situação pode virar. Então, para ele, o mais confortável é ir prosseguindo na chantagem, né? Agora, não me parece que o governo tenha a disposição de virar o jogo. Eu acho que os ministros políticos do governo, esse entorno do Lula, é muito fraco. Eu não entendo como é que se mantém no governo um ministro, não é das comunicações, é da Secretaria de Comunicação da Presidência, que é o responsável pela comunicação do Poder Executivo, do governo, que tem embaixo de si a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicações, e a TV Brasil. Parece que esse ministério está acéfalo, não tem comunicação. Você pode, com uma campanha de comunicação de massas, uma campanha de comunicação nas redes, ir para cima. Durante a campanha,
houve uma certa abertura na área de comunicações com a entrada, como conselheiros, pelo menos, do André Janones, do Felipe Neto e tal. Essa gente foi tirada da área de comunicações. A área de articulação política tem uma pessoa que é ótima pessoa, eu conheço o Padilha, é incapaz de fazer mal a uma mosca. Mas isso que é uma vantagem, é o problema, ser incapaz de fazer mal a uma mosca, lidando com o sujeito e com o centrão, é um problemaço. O Guimarães também, ele me parece que está cada vez mais sob a batuta do Lira. O Rui Costa, o Flávio Dino tinha dito que essa medida provisória dos ministérios não precisaria ser feita. O Lula poderia ser feito um decreto. Aí precisa entrevistar o Flávio Dino, eu não sou jurista para saber esses meandros. Mas, tirando o Dino, esse entorno me parece muito, muito, muito fraco e inexperiente. Eu não sei por que o governo não chamou Gilberto Carvalho, Luiz Dulce, Franklin Martins, gente que teve experiência, conheceu o governo por dentro, mas especialmente sabe o que é lidar com o centrão e com gente do tipo do Lira. Maringoni, essa é uma situação impressionante. O presidente da Câmara, comportando-se como primeiro-ministro, ele passou o dia inteiro ontem fazendo carga aberta para derrubar o Padilha. Falou o nome do Padilha, inclusive, não é uma coisa assim indireta. Ele fez carga direta e a conversa que estava ontem à noite no Congresso é que ele quer colocar o Zé Guimarães no lugar do Padilha. Que é do PT, hein? Que é do PT. É. Vamos. Agora, tudo é isso. Vai haver solução? Vai virar? Porque se houver... Ontem tinha um dos nomes para entrar no governo, eu não sei se foi você quem falou, era o Elmar... Elmar Nascimento, Elmar Nascimento, que é o segundo homem do Lira, que é possivelmente o sucessor do Lira, para ele entrar no ministério. E a Folha de São Paulo deu, sem citar fontes, que setores do PT querem o Elmar Nascimento no governo. Então, é o seguinte, você recua mais, porque você coloca o centrão dentro do governo. Ou seja, o Lira avança, atravessa ali a esplanada e entra no palácio. Ao contrário do que o Petro fez, que foi tirar essa gente do palácio, parece que o Lula quer aplacar essa gente, dando mais poder a eles. E vai ficar uma situação, repito, Lira com muito poder, o arcabouço fiscal, seja o do Haddad, seja o do Cajado, mas do Cajado é pior ainda, travando investimentos do governo, ou seja, o governo Lula está com as mãos atadas para fazer qualquer investimento para melhorar a vida da população, para aumentar o nível de emprego, aumentar o desenvolvimento, o dinamismo na economia. Nós vamos ter um quadro muito sério daqui para frente. E eu acho muito curioso, eu acho o ministro mais problemático, eu não quero fazer aqui acusações, mas é o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda foi quem mais cedeu ao outro lado. Não é o Padilha, não é o Pimenta, não é o líder do governo da Câmara, o Zé Guimarães. Quem mais cedeu foi a Fazenda na área da economia. E é nessa situação geral que o governo vai cedendo. Por que precisava, por exemplo, depois daquele caso todo, no âmbito militar, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que teve falhas muito, muito sérias na condução do 8 de janeiro. Quando o Lula tira o G. Dias, entra o Ricardo Capelli como interventor, demite uma série de militares, e ali era a hora de tornar o Gabinete de Segurança Institucional um órgão sob o poder civil. Tá. Militar não tem que cuidar de segurança interna, militar cuida de segurança de fronteiras, de segurança da soberania do país, de invasões do país, enfim, de ataques externos. Militar cuidar de segurança interna é uma jabuticaba latino-americana, ou do sul do mundo, dos países mais atrasados. Pois o Lula recoloca o militar quando tinha todas as condições de retirar o militar dali. Ou seja, o recuo não é só diante do Lira. O recuo me parece ser uma conduta de governo. E isso é que é sério. Porque eu tenho que olhar para o Lira e falar, o Lira é um bandido, tudo bem. Mas ele está no papel dele. Ele é alemão, ele quer fazer 7-1 contra mim. Agora, eu não posso ver o seguinte, por que eu estou levando de 7? Isso, eu não sei se agora, nessa situação, é possível reverter. Nós estamos hoje... Eu tenho conversado muito aqui em Brasília, circulado bastante com parlamentares, senadores, eventualmente também lá no Palácio do Planalto, nos ministérios, mas sobretudo no Congresso Nacional.
Conversei ontem com pelo menos 10 deputadas e deputados. A palavra que define o sentimento de todos é angústia. Está todo mundo muito angustiado. Todo mundo muito angustiado. Não tem ninguém do lado, no campo da esquerda, não tem ninguém celebrando, comemorando, alegre e feliz. É claro que as pessoas muitas vezes vêm aqui na frente das câmeras e dizem, não, grande vitória, está indo, o governo tá. Mas quando você conversa no bastidor, está todo mundo muito angustiado. E a gente tem uma situação, eu tenho advertido aqui, quem vetou o Lindbergh e o Janones na CPI do golpe foi o Lira. Sim, e o governo... Eles não vão. Mas o Lira disse o seguinte, ele se articulou com o Alcolumbre e disse, Renan e Eduardo Braga podem ir para a CPI, mas nós vamos derrotar vocês não serão presidentes. E o Renan e o Eduardo Braga fizeram a conta e viram que o Lira teria voto para derrotá-los, por isso sequer entraram na CPI. Esse é o tamanho do poder do Lira. Aliás, no caso do Renan, ontem surgiu um boato no meio da tarde que o Lira à noite desmentiu, mas aí você tem mais condições do que eu de falar, que é a exigência que o Lira teria feito de exigir a saída do Renan Filho do Ministério, não lembro qual, se é da Integração Regional, o que é. Ou seja, tirar o filho do Renan Calheiros do governo como exigência para aprovar a medida provisória da reestruturação ministerial. Mauro, você caiu, me parece. Eu vou continuar falando aqui, então, enquanto você volta. Pronto. Tô aqui. Eu ia assumir seu emprego, eu já ia avançar sobre você. Pronto, está aqui. Estou passando o bastão. Tem pichado aqui o âncora do programa. Mas essa história, eu estava dizendo, não sei se você ouviu. Eu ouvi, do Renan Filho, né? Não sei se é boato porque ele recuou, porque pegou muito mal. Aí ficou clara a chantagem, né? Ele nomear quadros dentro do governo. Espero que o Lula tenha peitado essa. Porque se entrega ao Renan Filho, acabou o governo, né? Acabou, porque. Não, e acabou o governo em várias outras situações. Acabou o governo se a Marina sair do governo, se a Sônia Guajajara saírem do governo. Ali, aquilo foi feito, essa reestruturação ministerial aí do Isnaldo Bulhões, é maldade em cima de maldade, né? Você desossa a Sônia Guajajara, e ela foi muito correta em dizer isso é uma vingança em cima da denúncia da questão Yanomami. Eles foram, porque a repercussão internacional foi avassaladora contra madeireiros, contra latifundiários, contra o agro. E aí eles não engoliram e foram para cima da Sônia. No caso da Marina, o ódio deles vem de muito antes. E a Marina, historicamente, está se mantendo no governo. Até quando, eu não sei. Se a Marina cair, não é do apoio internacional, do apoio interno ao Lula, se esvai. E a própria realização da COP em Belém do Pará fica comprometida, porque o governo vai ter um discurso para fora e internamente está sendo obrigado a descumprir qualquer promessa de campanha na área ambiental. Você sabe que ontem circularam, de fato, Maringoni, duas informações. Uma é esta, de que ele tinha pedido a cabeça do Renan Filho, porque o conflito alagoano entre Lira e Renan está num momento culminante ali, né? O Renan soltando um tweet atrás do outro do pescoço do Lira, e o Lira respondendo, a guerra tá ali. E o Lira, a informação que teve é isso, que ele teria pedido a cabeça do Renan. A outra informação é que ele teria pedido o Ministério da Saúde para o PP. O PP adora o Ministério da Saúde, né? Adora o Ministério da Saúde. Ele desmentiu a informação do Renan Filho, ele não desmentiu, ignorou. A informação do Ministério da Saúde, ele disse que era mentira, que querem falar que ele é chantagista, ele não é, blá, 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 blá. Agora, ele pediu a cabeça do Padilha, que é também uma situação complicada para o Lula, porque por mais que o Padilha esteja com dificuldades, na medida em que o Lira pede a cabeça do Padilha, se o Padilha cai, é complicado. Nesse momento... Mesmo que não nomeie um homem, e aí ele nomeia homem, né? Mesmo que não nomeie um homem do Lira, mas a queda do Padilha já significa um avanço do Lira. Agora, essa questão do Ministério da Saúde é muito séria. O Lira, imagino que não esteja pensando no fortalecimento do SUS.
O Ministério da Saúde, se não me engano, é o maior orçamento entre todos os ministérios. Então, o que ele pensa é isso. A educação vem atrás, a integração regional, mas saúde seguramente deve ser o maior orçamento pela capilaridade do SUS, enfim, pelo que tem. Ele não joga abaixo, ele não está pedindo aí o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério desses menores. Ele quer o topo. É isto. Eu tenho duas perguntas aqui do Gilberto Cruvinel. Uma tinha sido endereçada ao Rogério Correia e outra ao Fernando Fernandes, mas eu já disse para ele, o Marigoni dá conta das duas. Mas antes de fazer, ainda uma questão sobre economia, Marigoni. A gente está numa situação assim, complicada do ponto de vista dessas relações políticas, em que nós temos um vice-presidente da República, em tese, que veio pela direita para fazer a frente ampla, o Geraldo Alckmin. Ele foi para o PSB, mas ele é um tradicional quadro do PSDB, fazendo política desenvolvimentista. Tem um monte de restrições em relação a essa ideia dos carros, se está na hora, se de fato vai gerar emprego. Tem uma série de questionamentos, mas ele está lá, ele fez um artigo dele com o Lula, que foi publicado em alguns jornais, falando da retomada da política industrial no Brasil, e etc. Aí ele lança lá o programa dos carros, que é basicamente isenção de impostos, né? Aí, engraçado que o Haddad, que é do PT, faz a reação do ministro fiscalista, do ministro neoliberal, dizendo, é um programa que não vai durar mais do que 3 meses. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, não vai ter o programa, né? Um programa que dura 3 meses é um programa que não existe, porque eu não posso abrir mão da minha meta de arrecadação, porque eu prometi déficit zero ano que vem, né? E a gente que avalia que essa coisa do déficit zero o ano que vem é um dos maiores equívocos que o presidente Lula cometeu, ou deixou que o Haddad cometesse. Então, é uma situação meio paradoxal. Me parece que a Simone Tebet, inclusive, tem uma postura mais desenvolvimentista do que o próprio Haddad, né? A gente vive um momento de paradoxo na economia e grandes preocupações. O Rogério Seron, que é sempre o homem das más notícias, né, o secretário do Tesouro, já disse, vai ter que ter um corte extra de mais 60 bi no orçamento do ano que vem. Então, a gente vive uma situação complicada aí nesse comando da economia, né? Pois muita gente, antes do ano passado, quando se formou a chapa Lula-Alckmin, ficava dizendo que ia ser muito complicado o Lula governar com uma figura que vem da direita, como o ex-governador de São Paulo. Enquanto Lula colocasse uma pauta de esquerda, o PT colocasse uma pauta de esquerda, o Alckmin iria travar. Começa o governo, o Alckmin é um dos melhores ministros. Não só porque ele tem uma experiência, ninguém é 4 vezes governador de São Paulo sendo um tolo. Ao contrário, o Alckmin é um quadro político, a gente viu durante a campanha, e pessoas que participaram do comando da campanha dizem que o Alckmin era muito eficiente na direção do enfrentamento com o Bolsonaro. A Simone Tebet, ela não é uma surpresa, ela é um quadro político também de primeira linha. Mas ela é uma latifundiária. Sim, mas ela deixa claro, ela é muito honesta. No discurso de posse, ela diz, eu discordo de muita coisa do PT, mas estou aqui. Ao contrário de vários petistas que você acha que são de esquerda, progressistas, desenvolvimento, e não são. Essa história do Alckmin, esse programa de isenção fiscal, ele não é um programa industrial, não é um projeto industrial, mas dentro da restrição que o Haddad impôs ao governo, vamos lembrar, não adianta culpar o Cajado por ter feito restrições. No início do ano, o Lula queria aumentar mais o salário mínimo, o Haddad passou a tesoura. No início do ano, o Lula queria expandir a isenção de imposto de renda, de declaração era 1.700 para 5.000, o Haddad travou em 2.500. Então, essa doutrina haddadiana aí de corte vem de antes do arcabouço. Diante disso, o que faz o Alckmin? Faz uma medida pontual, que é o que dá para fazer, que é o seguinte, os pátios estão cheios de carros. A taxa de juros impede o crédito, impede as pessoas de comprar o crédito. O carro está muito caro. O carro popular está no 60 e tanto, 68 mil reais. Vamos fazer o que dá, vamos isentar o ICMS, vamos isentar aqui algumas taxas e vai cair 10% o preço do automóvel. Eu não acho que vai resolver o problema,
mas seria um começo de uma política de incentivo industrial. Eu vejo a proposta do Alckmin como isso, como um primeiro passo de política industrial. Ele não consegue fazer, ele não consegue avançar, enquanto o Haddad. Então, eu acho que o Alckmin faz uma política expansiva, tendente a ser desenvolvimentista. Eu sou a favor dela nessa situação, não em termos absolutos. Mas vamos ver só como é que cada um preenche o seu ministério. O Alckmin chamou para ser uma pessoa importante, eu não me lembro exatamente o quadro, o economista chamado Wallace Moreira. Quem é o Wallace Moreira? É um economista desenvolvimentista que há anos estuda um caso de sucesso no mundo numa política expansiva, que é o caso coreano. Talvez seja o maior especialista entre as figuras públicas em estudar como é que a Coreia sai de um país agrário, atrasado e subdesenvolvido até os anos 70 e dá um salto, e hoje essa potência em alta tecnologia, produtos eletroeletrônicos, enfim, todo mundo que está num computador aí da Samsung, que tem um computador aí LG, que tem um carro da Hyundai, sabe o que é a Coreia, não precisa estudar muito. Essa é a figura que o Alckmin coloca como central, um desenvolvimentista. Quem são as figuras centrais que o Haddad coloca no seu... Só para registrar, o professor da Universidade Federal da Bahia, né, o Wallace Moreira Lima, ele é simplesmente o secretário de Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços e Inovação do Ministério, do MDIC, do MIDIC, do Alckmin. Um cargo realmente fundamental ali. É um economista brilhante. Quem o Haddad coloca? Gente do mercado. Ele coloca o Rogério Seron para ser o homem das más notícias. É gente que pensa nas finanças. Colocou no lugar do Galípolo, que não é o secretário executivo, acho que é o secretário executivo do... Secretário executivo, Galípolo. No lugar do Galípolo, que é uma figura, é um banqueiro ligado ao Beluso e tal, ele traz um outro executivo do mercado financeiro que trabalhou com ele na prefeitura, que é um homem do WhatsApp, que era da direção do WhatsApp. Não tem nenhuma tradição desenvolvimentista, tem tradição financeira. Então, por aí você vê o miolo dos ministérios, como é que funciona. Por isso, eu acho que o Alckmin está fazendo uma política muito honesta, muito clara, em contraste com a política contracionista do Ministério da Fazenda. O governo precisa dizer para onde vai. Eu pego o seguinte, não é objeto do nosso assunto aqui, mas numa outra oportunidade a gente vai discutir, você deve ter discutido com gente que entende o assunto, que é a área da educação. Como é que você tem um ministro da Educação que briga com um dos setores mais organizados da nossa sociedade, que são os professores universitários, professores do ensino médio, professores do ensino público, e os estudantes, sejam universitários, sejam secundaristas. Briga com eles porque o Camilo Santana, pelos compromissos que tem no Ceará, e não sei que compromisso ele tem com essas fundações privadas que atuam na educação, como a Fundação Lehman, não abre mão do projeto do novo ensino médio instituído pelo Temer. Pelo Temer. E ele briga com o setor que mais adiante tem que se mobilizar em favor do governo. Então, eu acho que falta uma coordenação política geral, mas falta um projeto de desenvolvimento ao governo que eu fico espantado. E aí a gente começa a ver que pessoas, que muita gente dizia é de direita, vai se entrar para o governo, como o ex-governador Alckmin, passa a ser um dos pontos luminosos dessa administração. Isso, para mim, é muito preocupante. Cenário complexo, efetivamente, um cenário complexo. Vamos ver se essa decisão do Lula de ir para a linha de frente também pode representar uma virada no governo. Vou encerrar com duas perguntas do Gilberto Cruvinel. Isso aqui é bem interessante. Deputado Rogério, deputado Maringoni, é verdade que o esvaziamento dos ministérios foi feito com a concordância de parte do Planalto? Há fogo amigo contra a Marina? Deixa eu só dar uma informação e depois quero ouvir sua interpretação. Vamos deixar claro. Esta MP que ceifou esses congressos, esses ministérios, ela foi feita junto Padilha, Rui e Isnaldo. O Isnaldo Bulhões, gente, não é um cara do Lira. O Isnaldo Bulhões é o sujeito da base do governo. Ele é do MDB de Alagoas, do grupo do Renan. Ele fez aquilo que o Padilha e o Rui falaram para ele fazer. Bom, tanto que ele botou lá a extinção da FUNASA, que agora voltou. Não, mas não.
Eu não consigo responder. Gilberto Cruvinel, né, o xará, viu? Eu não consigo responder porque tem informações intrapalacianas que eu não tenho. Mas eu devo dizer o seguinte, além disso que você falou da MP da reestruturação, tem a lei da Mata Atlântica. 69% da bancada, 2/3, mais de 2/3 da bancada do PT, votou a favor da mudança da Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado que a gente tem no Brasil. É um avanço aí do setor do agro, do setor que depreda o meio ambiente, que contou com a concordância do partido principal do governo. Então, tem um bate-cabeças aí que eu não entendo, porque eu não estou vivendo o jogo miúdo do dia a dia, mas como é que o PT vota a favor de uma lei que a Marina se colocou contra, que o setor da sociedade de proteção, os movimentos ambientais se colocam contra, e o PT vota com a direita? Então, de fato, olha, eu não sei o que acontece com o governo, com a bancada do PT, mas é o seguinte, qual é o projeto mais geral do governo, além de fazer cortes brutais de verbas e fazer um ajuste fiscal que pode repetir a tragédia que foi o governo Dilma? Ou seja, você começa com um ajuste fiscal, eu não lembro quem falou isso, acho que foi a própria Sâmia, num debate na Câmara. Você faz um aperto tão grande que frustra expectativas do eleitorado que quer mudar de vida. Me explica uma coisa, como é que, depois de 4 anos de um governo que levou milhões de brasileiros para a fila do osso, para a miséria, para a doença, matou 700 mil, você faz um programa econômico de mais cortes? O Haddad chegou a dizer em várias oportunidades, mas a última delas foi na última sexta-feira, que nós estamos tomando medidas impopulares. Medida impopular resulta em queda de aprovação do governo. Queda de aprovação do governo quer dizer quebra da sua base de apoio, da sua base social. O Lula sem base social é uma presa fácil para a gente, como o Lira, que já viu, que tem votos para destituir o presidente da República. Então, para mim, é um quadro que não é só eu acho que está equivocado, é que eu não entendo como nós chegamos a essa situação. É isso aí. Em relação à Mata Atlântica, eu relatei aqui, mas ontem vi uma entrevista de ninguém menos que o Omar Aziz, senador Omar Aziz, dizendo exatamente a informação que eu tinha trazido. Disse a mesma coisa. Os gringos, os americanos têm uma expressão, money talks, dinheiro fala. Dinheiro fala. Essa coisa da Mata Atlântica foi aprovada porque tem 2 mega empresários, simplesmente o Ometo, Rubens Ometo, da Cosan, e o Carlos Soares, que foi da OAS, hoje não está mais na OAS, é um mega empresário, estiveram na Câmara dos Deputados conversando, mas conversando muito, muito, muito com deputados. Por quê? O grande objetivo deste projeto, mais uma vez, é o Aziz que disse, é autorizar, o que de fato aconteceu, que gasodutos sejam... Gasoduto vai poder passar pela Mata Atlântica sem sequer haver estudo de impacto ambiental. E aí, os dois têm projeto de gasoduto que passa pela Mata Atlântica. Gente, a situação do Congresso é um negócio da Câmara. Eu sei, mas por que o PT votou a favor? Eu não estou dizendo que a Câmara votaria, tudo bem. O problema é o PT ter votado nisso. Eu não entendo. Sabe qual foi a orientação da liderança? Libera o voto. Libera o voto. O que eu conversei com 2 parlamentares do PT, disseram o seguinte, não estava na pauta, entrou na pauta de última hora, a liderança do PT liberou o voto, a gente sequer sabia o que estava sendo votado. A situação é de muita confusão na Câmara, muita desorientação e confusão. Se você não ter a base do governo como defensora de projetos que interessam ao governo, ou seja, essa é uma questão-chave no Ministério, não é uma questão-chave para a Marina, é uma questão-chave na preservação ambiental, que é a bandeira que o presidente Lula começou a levar para o exterior quando ele participou da COP no Egito, no final do ano, no final de outubro, começo de novembro. Então, não se está falando aqui de uma votação pontual, é de uma das questões que levou o Brasil
a ser sede da COP agora. Desculpa, eu estou com a... Preciso colocar o cabo aqui de força que está acabando a bateria. É uma questão chave no centro do governo, uma questão essencial no que, vamos dizer, no projeto que o governo não tem. E é tratado dessa maneira. Então, por isso é que eu acho muito preocupante tudo isso. Preocupante com a Para encerrar, a última pergunta do Gilberto Cruvinel. Essa aqui foi para o Fernando Fernandes. Como é que se faz para desintoxicar o Congresso do craque do orçamento secreto? Complicado. Olha, essa é mais complicada, Mauro, porque aí o STF tentou fazer isso no final do ano, conseguiu parcialmente, mas não conseguiu. Aí eu, de fato, eu não sei, passo a bola para você, que tem muito mais informações, o como fazer. O problema é ter força política, não é uma questão de como fazer, qual é o mecanismo para fazer. Ter força para isso. Pra eliminar. Hoje, o governo tem força para fazer isso? Claro que não. Claro que não. O Lira toma conta dessa situação. O que pode travar o Lira, mas aí você tem outros Liras também, você tem gente muito competente nessa matéria, é a ação do STF, mas mesmo assim, olha, vai ter recurso, vai ter... Não acho que seja algo fácil de responder, e nem acho que agora é a grande questão, orçamento secreto. Agora é resolver ajustes, apagar incêndios. É isso aí. Valeu! Gilberto Maringoni, vamos estar juntos aqui muito mais vezes. Obrigado, viu? Gostei demais de retomar a conversação com você, o diálogo. Obrigado, Mauro. Um grande abraço. Grande caminhada aí.